Jacó foge de Labão, Gênesis 31. Olá, mulheres, mais um dia, mais um resumo, mais um capítulo lido para a glória de Deus. Aqui nós vamos ver que Jacó foge de Labão, como eu falei para vocês ontem, esse capítulo 31 dá seguimento, aos mesmos acontecimentos que nós lemos ontem, a respeito de que Jacó conversou com seu tio Labão, que ele disse que não queria mais trabalhar para ele, mas queria se esforçar para si próprio, E aí eles vão fazer aquele acordo dos animais, de que alguns, da forma que eles combinaram, com aquelas características, os listrados, os salpicados, seria para Jacó, e Labão disse que seria dele, mas Labão ele estava agindo de má fé para com Jacó, tentando enganar Jacó, mas Deus se revelou a Jacó através de um anjo, falou com Jacó, e o Senhor favorecia Jacó, de forma que o rebanho de Jacó era forte e o de Labão era fraco, e cada vez mais o Senhor enriquecia Jacó. Por quê? Porque o Deus de Abraão, de Isaac, também estava com Jacó. E aí, no capítulo 31, nós vamos começar vendo que Jacó ele vai ouvir falar que que os filhos de Labão eles estavam falando mal, que Jacó ele tinha tomado tudo que Labão tinha e que toda a riqueza toda a riqueza que Jacó tinha era roubo, era a custa de seu pai. E Jacó ele percebeu que a atitude de Labão já não era a mesma, que Labão tinha mudado para com ele. E aí ele chegou para suas esposas e ele falou tudo isso que estava acontecendo, e as esposas elas tomaram partido pelo seu esposo. Disse: olha, o nosso pai, ele nem sequer nos deu nada. Tudo que ele conseguiu a respeito de nós, ele não nos deu, ele ficou para ele. Então faz o que você bem parecer. E Jacó decidiu voltar para a casa de seu pai, para a terra de Canaã. Não é isso? E aí nós vamos ver que Jacó, ele vai pegar suas esposas, seus filhos, vai levar sem avisar Labão. Por isso que a Bíblia vai dizer que, versículo 19, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, não, meninas, desculpa que eu estou lendo outro versículo que eu marquei. Deixa eu ver aqui. Eu quero um versículo que vai falar que Jacó vai enganar Labão. Está aqui, versículo 20. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Então veja que a Bíblia também faz questão de dizer que essa iniciativa de Jacó sair, levar suas esposas, levar tudo o que ele tinha, sem falar para Labão, também foi uma forma de enganá-lo. Por quê? Por que a Bíblia faz questão de dizer isso? Porque essa é a identidade de Jacó. A identidade de Jacó é enganador. Amém? Então, assim, nós vamos ver que lá na frente o Senhor vai mudar isso. Mas até então, ele carrega consigo isso de enganador. Havia enganado o pai, o irmão, e ainda assim estava. Por mais que ele tivesse razão aqui na questão de seu sogro estar enganando, mas ainda assim ele era tido como enganador perante o Senhor. Certo? E aí ele vai fugir, vai levar tudo. Depois de 3 dias, Labão vai tomar conhecimento que ele partiu, vai atrás dele com seus homens, e vai percorrer uma viagem de 7 dias até alcançá-lo. Ou seja, Jacó já ia muito longe com suas esposas e com seus filhos. E quando ele está indo, o Senhor vai falar com Labão: olha, não faz nada com ele. Não faz nada com ele, porque não faça-lhe promessas, nem lhe faça ameaças, porque eu sou com ele. E aí ele vai conseguir alcançar Jacó. E aí ele vai dizer: o que foi que você me fez? Você não me deu nem o direito, a oportunidade de me despedir das minhas filhas, dos meus netos. Eu poderia te prejudicar, mas o teu Deus se revelou a mim. Em outras palavras, ele vai falar basicamente isso. Versículo 28, ele vai dizer: você sequer me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas para me despedir deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas da noite passada Deus, o pai de vocês, me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó. E aqui, ainda mais, ele vai dizer outro fato: você também partiu e levou consigo os meus deuses, você roubou os meus deuses. E Jacó, ele vai se enfurecer com aquilo porque ele não roubou Deus, os deuses que Labão ali reverenciava, que não era o Deus de Jacó.
E ele não fez isso, mas a sua esposa Raquel fez. A Bíblia vai dizer aqui nesse capítulo que Raquel pega os ídolos e leva escondido de Jacó. E Jacó vai dar autoridade para Labão vasculhar tudo ali, né? E procurar, e assim Labão faz, mas ele não acha. Por quê? Porque Raquel coloca na sela de seu camelo e ela não se levanta, dizendo que está nos seus dias, né? Nas suas regras, ou seja, está menstruada, não pode se levantar. Então, ela estava assim com os deuses, mas Jacó não tinha culpa naquilo, porque realmente ela tanto estava enganando o pai, quanto estava enganando o esposo, certo? E depois de tudo isso, eles vão entrar em um acordo, eles vão fazer um acordo, e versículo 43 vai dizer que façamos agora e você um acordo que sirva de testemunho entre nós, versículo 44. Então Jacó tomou uma pedra e colocou de pé como coluna. Nós vamos ver, nós já vimos em várias situações aqui no livro de Gênesis, que quando dois homens eles queriam fazer um acordo, eles levantavam ali uma coluna de pedras em algum lugar, porque aquele lugar ali era testemunho do que tinha acontecido ali, e aquele monumento ficava ali como comprovação do acordo que foi feito. E assim, mais uma vez, aconteceu entre Labão e Jacó, certo? E cada um ali nomeou aquele lugar, aquele altar, né? Porque para ficar de prova. E eles vão oferecer um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois comeram, passaram ali a noite e na manhã seguinte Labão vai beijar seu genro, suas filhas, vai abençoar e depois vai voltar para a sua terra. Ou seja, Jacó fugiu até um certo ponto de seu sogro, mas depois ele recebeu a bênção, né? Depois de todo esse turbilhão de coisas que aconteceram, Jacó recebeu a bênção de seu sogro Labão e pôde partir, né? E amanhã nós vamos ver agora sobre o temido encontro dos irmãos, né? Jacó ele tinha saído da sua terra muitos anos atrás, fugindo de seu irmão Esaú. Agora nós vamos ver o encontro, o reencontro. Tá bom, mulheres? Então é isso. Esse capítulo de hoje foi um capítulo bem extenso, mas assim, tudo bem explicadinho. Como eu digo para vocês, Gênesis é um livro fácil de se entender, tá tudo descrito direitinho, né? É uma narração muito fácil e gostosa de ler, você se prende ali, tá certo? Então é isso, até amanhã, se Deus quiser.